Todas as noites, enquanto você dorme, algo silencioso acontece com seus olhos. Em vez de se regenerarem plenamente, eles lutam contra a inflamação, a falta de nutrientes e o desgaste acumulado ao longo dos anos. É por isso que tantas pessoas acima dos 50 anos acordam com a visão mais turva, os olhos secos e irritados, e a sensação de que enxergar bem está se tornando cada vez mais difícil. Essa realidade, que muitos acreditam ser apenas parte natural do envelhecimento, é na verdade um sinal de que os olhos estão implorando por ajuda. Depois de mais de 20 anos atendendo pacientes diariamente, aprendi que a maioria das dificuldades visuais relacionadas à idade não surge de repente. Elas se acumulam pouco a pouco, até que a leitura se torna cansativa, dirigir à noite gera medo e reconhecer rostos queridos exige esforço. Como especialista em oftalmologia, vi tanto o sofrimento quanto a esperança. Quando os olhos recebem o que realmente precisam, os resultados podem ser surpreendentes. E aqui está a boa notícia. Existem 5 alimentos simples, presentes no dia a dia, que ativam os mecanismos naturais de reparo ocular enquanto você dorme. São alimentos comprovados pela ciência, que podem devolver clareza, conforto e confiança à sua visão, sem depender de cirurgias caras ou remédios intermináveis. O último deles, o alimento número 1, é tão poderoso e tão negligenciado que pode mudar completamente o que você acredita sobre a saúde dos olhos. Se você deseja recuperar o prazer de enxergar com nitidez e manter sua independência visual por muitos anos, fique comigo até o final. O que vou revelar pode ser o passo mais importante que você já deu pela sua visão. Agora, vamos começar. Pouca gente sabe, mas os olhos são um dos órgãos que mais trabalham ao longo do dia. Desde o momento em que você acorda até a hora de dormir, eles enfrentam luz artificial, telas de celulares e computadores, radiação solar, poluição e estresse oxidativo constante. É durante o sono profundo que o corpo tenta reparar esses danos, e os olhos não são exceção. Na fase REM do sono, o fluxo sanguíneo para a retina pode aumentar em até 40%. Esse aumento permite que nutrientes e oxigênio cheguem às células fotossensíveis, responsáveis por transformar a luz em imagens nítidas. Além disso, mecanismos naturais de reparo celular entram em ação, eliminando resíduos tóxicos acumulados ao longo do dia. É um processo milagroso, mas que depende de uma condição essencial: a presença das matérias-primas corretas. Sem elas, é como tentar reconstruir uma casa sem madeira, pregos ou ferramentas. O grande problema é que, a partir dos 50 anos, esse sistema de reparo se torna muito menos eficiente. Primeiro, a absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A e os carotenoides protetores luteína e zeaxantina, diminui em cerca de 25%. Em segundo lugar, a produção natural de antioxidantes cai drasticamente, deixando os olhos mais vulneráveis aos danos dos radicais livres. Por fim, ocorre um aumento da inflamação e um enrijecimento dos vasos sanguíneos, dificultando a circulação delicada que nutre a retina. Em meus pacientes, vejo diariamente como essa combinação pode ser devastadora. Pequenos sinais, como dificuldade para enxergar à noite, sensação de areia nos olhos ou visão embaçada pela manhã, revelam que os mecanismos naturais de defesa já não estão funcionando como deveriam. E o mais preocupante é que muitas vezes essas pessoas acreditam que isso é apenas normal, quando na verdade é um pedido de socorro dos olhos. A boa notícia é que existe uma maneira de fortalecer esse sistema natural de reparo. Quando fornecemos os nutrientes certos antes de dormir, o corpo consegue ativar todo o seu potencial regenerativo. É como dar ao construtor exatamente as ferramentas que ele precisa para restaurar e proteger a sua visão. Ao longo da minha carreira, percebi um padrão repetitivo. Quando começam a sentir a visão enfraquecer, a maioria das pessoas corre para suplementos caros ou aceita de imediato prescrições intermináveis. A promessa é sempre a mesma: uma cápsula mágica capaz de resolver todos os problemas oculares. No entanto, a realidade é bem diferente. O corpo humano não reconhece nutrientes isolados da mesma forma que reconhece aqueles presentes nos alimentos integrais. Os suplementos sintéticos
muitas vezes produzidos em laboratório, não oferecem a sinergia natural de vitaminas, minerais e cofatores que encontramos nos alimentos. Isso significa que sua taxa de absorção e aproveitamento é muito menor. Já acompanhei pacientes que gastaram pequenas fortunas em frascos de pílulas, sem notar nenhuma melhora significativa em sua visão. A indústria farmacêutica e a de cuidados com os olhos sabem disso. Por isso, constroem uma narrativa em que a perda visual parece inevitável, reforçando a ideia de que apenas óculos de grau cada vez mais fortes, cirurgias caras ou medicamentos de uso contínuo podem oferecer algum alívio. Essa dependência gera bilhões de lucros anuais, mas mantém milhões de pessoas presas em um ciclo sem fim. Como médico, acredito que a visão não deve ser tratada apenas como um mercado. A verdadeira prevenção e a restauração ocular começam no prato, com nutrientes que o corpo entende, reconhece e utiliza de forma plena. Foi assim que culturas antigas mantiveram sua saúde ocular por gerações, muito antes de existirem colírios industrializados ou lentes sofisticadas. Agora, vou compartilhar com você os 5 alimentos que, quando consumidos regularmente, têm o poder de reativar os mecanismos naturais de proteção e regeneração dos olhos. E o mais importante, eles estão ao seu alcance. Simples e acessíveis. Vamos começar pelo número 5. Alimento número 5. Gengibre fresco. O combatente silencioso da inflamação. Entre todos os alimentos que já estudei ao longo da minha carreira, o gengibre ocupa um lugar especial quando se trata da saúde ocular. Muitas pessoas o associam apenas a problemas digestivos ou ao alívio de resfriados, mas poucos conhecem seu papel poderoso na proteção da visão. O maior inimigo dos olhos não é apenas o tempo que passa, mas a inflamação crônica de baixo grau, que ataca silenciosamente os vasos sanguíneos microscópicos da retina. Esse processo, quase invisível, cria o terreno perfeito para doenças como glaucoma, degeneração macular e retinopatia diabética. O gengibre contém compostos bioativos, como o 6-gingerol e o 8-gingerol, com forte ação anti-inflamatória. Estudos publicados em revistas científicas já demonstraram que seu consumo regular pode reduzir marcadores de inflamação ocular em até 27% em poucas semanas. Diferente de muitos medicamentos prescritos, que trazem efeitos colaterais indesejados, o gengibre atua de forma natural e segura, ajudando o corpo a restaurar seu equilíbrio interno. Mas existe um detalhe crucial. O momento do consumo, quando ingerido à noite, pouco antes de dormir, o gengibre potencializa o processo de reparo ocular que acontece durante o sono profundo. Ele melhora a microcirculação na retina, reduz a pressão sobre o nervo óptico e auxilia na eliminação de resíduos inflamatórios acumulados durante o dia. Na prática clínica, já recomendei a muitos pacientes que preparassem uma infusão simples de gengibre fresco. Basta cortar um pedaço do tamanho de um polegar e deixá-lo em água quente por 10 minutos. Beber esse chá 1 hora antes de dormir faz uma diferença notável em poucas semanas. Menos fadiga ocular, menos peso atrás dos olhos e um despertar mais leve e confortável. Um gesto simples, mas com impacto profundo na saúde visual. Alimento número 4. Abacate orgânico. O escudo contra a luz azul, o abacate sempre foi um alimento cercado de polêmicas na área da nutrição. Por décadas, a indústria da dieta o acusou de ser muito calórico por causa de suas gorduras naturais, mas, na realidade, essas gorduras são exatamente o que seus olhos envelhecidos mais precisam para se proteger e se reparar. Entre todas as frutas comuns, o abacate possui a maior concentração de luteína, quase o dobro encontrada no espinafre em porções equivalentes. A luteína funciona como um verdadeiro óculos de sol interno, formando um pigmento protetor na mácula, a região central da retina responsável pela visão nítida e detalhada. Um estudo publicado no Journal of Nutrition acompanhou adultos acima de 50 anos e demonstrou que aqueles que consumiam um abacate por dia aumentaram a densidade do pigmento macular em 38%, fortalecendo significativamente a defesa contra a degeneração macular. Mas os benefícios do abacate vão além da luteína.
Um dos problemas mais comuns com o envelhecimento é a síndrome do olho seco, que causa irritação, sensação de areia e desconforto. Isso acontece porque a camada oleosa do filme lacrimal se torna mais frágil com o tempo. As gorduras monoinsaturadas do abacate, em especial o ácido oleico, ajudam a restaurar essa camada protetora, reduzindo a evaporação das lágrimas e proporcionando olhos mais confortáveis. O momento de consumo também faz diferença. Comer meio ou um abacate inteiro no jantar, ou como lanche noturno, permite que essas gorduras boas melhorem a absorção de luteína e outros nutrientes lipossolúveis justamente quando os olhos entram em fase de reparo durante o sono. Muitos pacientes relatam que, após algumas semanas, não apenas a visão ficou mais clara, mas também diminuíram os sintomas de ressecamento ocular. Alimento número 3. Mirtilos silvestres. O motor da circulação ocular. Poucos alimentos são tão poderosos para a visão quanto os mirtilos silvestres. Embora muita gente já tenha ouvido falar de seus benefícios, quase ninguém entende o verdadeiro segredo por trás desse fruto. Ele age diretamente na circulação ocular. Com o envelhecimento, os capilares da retina, vasos sanguíneos minúsculos, mais finos que um fio de cabelo, tornam-se rígidos e estreitos. Isso prejudica a entrega de oxigênio e nutrientes às células sensíveis à luz, que acabam enfraquecendo e morrendo com o tempo. Os mirtilos silvestres são extremamente ricos em antocianinas, compostos que melhoram o fluxo sanguíneo da retina em poucas horas após o consumo. Um estudo conduzido pela Universidade de Tufts, nos Estados Unidos, mostrou que idosos com sinais iniciais de degeneração macular apresentaram melhora significativa na oxigenação da retina após algumas semanas de consumo diário de mirtilos. Além disso, 78% relataram mais clareza visual e menos fadiga ocular. Em minha prática clínica, já vi pacientes recuperarem a confiança para dirigir à noite simplesmente ao incluir mirtilos em sua rotina, mas há ainda um benefício moderno e essencial: a proteção contra a fadiga ocular digital. Em um mundo em que passamos horas diante de telas, a luz azul gera radicais livres que atacam as células da retina. As antocianinas dos mirtilos neutralizam esse estresse oxidativo, além de estimular a circulação necessária para remover os resíduos inflamatórios. Para obter o máximo benefício, recomendo consumir de 3/4 a 1 xícara de mirtilos silvestres frescos ou congelados 1 ou 2 horas antes de dormir. Misturados em iogurte, em smoothies ou consumidos puros, eles fornecem uma defesa contínua contra o envelhecimento ocular. Pequeno no tamanho, mas gigante na proteção, o mirtilo é um verdadeiro aliado da sua visão. Alimento número 2. Espinafre orgânico. A defesa contra a degeneração macular. O espinafre é um alimento simples, acessível e presente no dia a dia, mas sua riqueza nutricional o torna um dos mais importantes para a saúde ocular. Ele contém 2 substâncias que o corpo humano não consegue produzir sozinho: a luteína e a zeaxantina. Esses carotenoides se acumulam especificamente na mácula, funcionando como um filtro natural contra a luz azul e a radiação ultravioleta, os maiores responsáveis pelo desgaste cumulativo da visão. Uma meta-análise publicada na revista Nutrients, envolvendo mais de 200.000 participantes, demonstrou que o consumo regular de espinafre pode reduzir em até 43% o risco de desenvolver degeneração macular relacionada à idade. Esse dado é impressionante porque representa quase cortar pela metade a probabilidade de perder a visão central com o envelhecimento. Não se trata de uma melhora marginal, mas de uma verdadeira barreira de proteção natural. Em consultório, costumo explicar aos pacientes que a luteína e a zeaxantina funcionam como óculos internos. Quanto mais presentes estão na dieta, maior a proteção que oferecem, mas para que sejam bem absorvidas, precisam de gorduras boas como azeite de oliva, abacate ou nozes. Por isso, a melhor forma de consumir espinafre é refogá-lo levemente em azeite ou adicioná-lo a smoothies ricos em gorduras saudáveis. Um exemplo simples que recomendo é o smoothie ocular. 2 xícaras de espinafre fresco, meia xícara de mirtilos, meio abacate e um pedaço pequeno de gengibre. Essa combinação potencializa o efeito protetor
e fornece ao corpo os nutrientes essenciais para a regeneração durante a noite. Pequeno em aparência, mas gigante em proteção, o espinafre deve ser visto não apenas como um vegetal comum, mas como parte de uma estratégia inteligente de preservação da visão. Alimento número 1. Gemas de ovos caipiras. O sistema completo para restaurar a visão. Por décadas, as gemas de ovos foram injustamente demonizadas como perigosas para o coração devido ao seu teor de colesterol. No entanto, a ciência moderna revelou uma verdade oposta. As gemas de ovos caipiras são uma das fontes mais completas e poderosas de nutrientes para a visão. Elas contêm luteína e zeaxantina em sua forma mais biodisponível, ou seja, o corpo as absorve até 5 vezes melhor do que as fontes vegetais. Além disso, as gorduras naturais presentes na gema funcionam como um veículo perfeito para transportar esses carotenoides diretamente para a retina. Mas os benefícios não param por aí. As gemas são ricas em zinco, fundamental para levar a vitamina A até a retina e formar a rodopsina, o pigmento que permite enxergar no escuro. Também fornecem colina, que fortalece a comunicação entre olhos e cérebro, e vitamina D, associada à proteção contra degeneração macular e retinopatia diabética. Um estudo conduzido pela Universidade de Massachusetts acompanhou adultos que consumiram 2 ovos inteiros por dia durante 5 semanas. Os resultados mostraram um aumento de 142% nos níveis de luteína e 92% nos níveis de zeaxantina no sangue, taxas que nenhum suplemento isolado conseguiu alcançar. Em imagens da retina, os pesquisadores observaram melhora na densidade do pigmento macular em apenas 3 semanas. Na prática clínica, sempre oriento que o consumo seja feito de forma simples e estratégica. 2 gemas de ovos caipiras no jantar, mexidas, cozidas ou em uma omelete com espinafre. Esse hábito fornece à visão um pacote completo de nutrientes justamente antes da fase de reparo noturno. As gemas de ovos caipiras não são vilãs. Pelo contrário, são um verdadeiro tesouro nutricional para quem deseja preservar e restaurar a visão de forma natural. Saber quais alimentos fortalecem a visão é apenas o primeiro passo. O verdadeiro resultado vem quando conseguimos incorporá-los de forma prática e consistente na rotina. Felizmente, não é necessário fazer mudanças radicais na dieta. Basta alguns ajustes simples no jantar ou nas refeições noturnas para transformar o sono em um momento de regeneração ocular profunda. Uma sugestão que recomendo com frequência é montar um prato equilibrado à noite. Meio abacate temperado com azeite, uma porção de espinafre refogado, 2 ovos caipiras preparados de forma simples e uma infusão de gengibre fresco. Para a sobremesa, uma pequena tigela de mirtilos silvestres frescos ou congelados. Esse cardápio reúne todos os 5 alimentos em uma única refeição, potencializando seus efeitos sinérgicos. Outra opção prática é preparar um smoothie noturno rico em nutrientes para os olhos. 2 xícaras de espinafre fresco, meia xícara de mirtilos, meio abacate, um pedaço pequeno de gengibre e água ou leite vegetal. Essa combinação fornece luteína, zeaxantina, antocianinas e gorduras boas, criando um verdadeiro coquetel protetor para a visão. Pacientes que adotaram esse tipo de rotina relatam melhorias já nas primeiras semanas, menos fadiga ocular, mais conforto ao usar telas e até recuperação da confiança para dirigir à noite. Pequenos gestos repetidos diariamente geram grandes transformações ao longo do tempo. Não se trata de uma dieta restritiva, mas de um investimento inteligente. Esses alimentos são acessíveis, naturais e atuam em conjunto para proteger e restaurar os olhos. Ao inseri-los de forma prática no dia a dia, você oferece ao seu corpo as ferramentas necessárias para preservar a visão por muitos anos. Depois de mais de 20 anos acompanhando pacientes, cheguei a uma convicção inabalável. A perda de visão não é um destino inevitável do envelhecimento, embora a medicina tradicional muitas vezes apresente óculos mais fortes, cirurgias caras ou medicamentos de uso contínuo como únicas saídas. A verdade é que o corpo possui uma extraordinária capacidade de regeneração, desde que receba os nutrientes corretos. Os 5 alimentos que você conheceu ao longo deste guia gengibre,
Abacate, mirtilos, espinafre e gemas de ovos caipiras formam um sistema natural de defesa e reparo para os olhos. Cada um atua de forma específica. O gengibre reduz a inflamação silenciosa. O abacate fortalece o filme lacrimal e aumenta a absorção de carotenoides. Os mirtilos reativam a circulação delicada da retina. O espinafre fornece um escudo contra a luz azul e a degeneração macular. E as gemas completam o processo com uma matriz nutricional completa e altamente biodisponível. Quando combinados, esses alimentos criam uma verdadeira sinergia, ampliando mutuamente seus benefícios. É essa união que possibilita resultados concretos: visão mais clara, menos fadiga ocular, maior conforto ao acordar e, acima de tudo, a preservação da independência visual, o que significa continuar lendo, dirigindo e reconhecendo os rostos que você ama, mesmo com o passar dos anos. Quero que você entenda que não estamos falando de milagres, mas de ciência aplicada de forma simples e acessível. O poder está no seu prato, não em soluções caras e limitadas. Se você aplicar esse conhecimento, poderá transformar não apenas sua visão, mas também sua qualidade de vida. Agora é a sua vez. Experimente, observe as mudanças e compartilhe suas experiências. Eu leio cada relato com atenção, porque acredito que cuidar da visão é cuidar daquilo que nos conecta ao mundo. Seus olhos merecem esse cuidado hoje e sempre.